Olá, amados, graça e paz. Aqui, irmão Fábio Gomes. O Senhor nos ensina a revestir sempre da armadura de Deus, a verdade, que é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam a confiança. As armas da nossa milícia não são terrenas, mas poderosas para destruir os principados e fortalezas. Cingi a espada à cintura, ó herói, e antes empunhai a palavra da verdade. Palavra da verdade é aquele que é invisível diante dos olhos, mas nós cremos e manejamos bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Usai o escudo da fé, do qual se apaga todos os dados inflamáveis do maligno. Todo aquele que se reveste da fé, ele não permite com que os dados inflamáveis venham nos ferir. E ainda que algum escape venha atingir os nossos rins, nós não permitimos nos corromper. Pedimos para que aquele que é o mais puro bálsamo de Gileade, que venha nos curar e não permitir com que este ferimento venha inflamar o nosso caráter. Devemos sempre nos revestir desta verdade, que é um escudo e broquel. Ainda que o valente venha com as armas terrenas, desarme o valente através das armas espirituais e nenhum dano te sucederá. O Senhor é aquele que permite o tentador, assim como também nos livra da tentação, assim como ele disse, ele é aquele que nos livra dos homens sanguinários e nos concede as armas das nossas milícias poderosas para sempre desarmar o valente através das armas poderosas do alto, para sempre aqueles que venham intentar nos fazer mal não causa dano algum, porque o Senhor é aquele que nos ensina a usar essas armas espirituais e anular a fúria do valente. Nenhum dano nos causa, porque na verdade aquele que tem o poder e autoridade, ele não fala por si. Não são palavras meramente humanas, destituídas de sabedoria, assim como a palavra diz, que a obra que é meramente humana, ela não prospera. Ela por um tempo até perdura, mas então chega o tempo de se conhecer se é vontade meramente humana, assim como se é a vontade do Senhor, porque aquele que fala pelo seu Espírito não fala por si, e são palavras acompanhadas do poder e da autoridade que o Senhor nos concede para esmigalhar toda a força do mal, aonde nenhum dano nos causa, nada vem nos desfalecer da perseverança. Não gloriamos naquilo que estamos a produzir, porque uma vez que se gloria toda soberba e tudo aquilo que usa o nome em vão do Senhor, sempre desfalece, mas aquele que segue na sabedoria, ele permanece, porque não é vontade meramente humana e tampouco palavra destituída de sabedoria, mas acompanhada da força e do poder daquele que tudo opera e executa. Se tivermos de gloriar antes, esmurramos a si mesmo a ponto de estar sempre reconhecendo a nossa fraqueza e antes apresentar diante daquele que é o forte e o todo-poderoso e nos concede a força dele, porque ele não divide com os meros mortais, ele não lhe concede com aqueles que gloriam na sua própria capacidade e na sua carne, mas antes naqueles que buscam compreender
a sua perfeita e a vontade, e assim quando nos apresentamos diante dele, fracos, sabendo que a sua graça nos basta e ele nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Aquele que deposita a fé em suas muitas riquezas, não temas. Quando a casa enriquece, a sua glória engrandece. Quando for, nada levará contigo, louco. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma, tu que é um cego, nu e miserável? Compra de mim o puro ouro refinado no fogo 7 vezes, o ouro mais puro do que Ofir, e então verás o que é ser rico. Aquele que se julga segundo uma sabedoria terrena e diabólica daqueles que seguem na sua astúcia, maquinando maldade, na perversidade, sempre no intuito de prejudicar o seu próximo, assim como não tem zelo nem para si mesmo. O Senhor é aquele que desvanece a vossa sabedoria perversa e a inteligência dos seus pensadores, e dia após dia ele se torna uma pedra de tropeço, onde nada tem que fazer a não ser ver o vosso tombo por depositar a confiança em vós mesmos. Mas antes nós estamos jamais estribando em entendimento de próprios olhos, porque sabemos que somente através daquele que nos sustém, que nos ensina, compra de mim colírio para ungir os vossos olhos e ver o que vem a ser sabedoria, aquele que é a imagem e a glória do Deus Altíssimo, aquele que é justiça, aquele da qual confundidos e envergonhados aqueles que estão sempre segundo a sua convicção de estar mancomunados e que já venceram e na verdade estão vencidos, empobrecidos, enfraquecidos e cobalidos, confundidos e envergonhados. A terra é o escabelo dos seus pés e está cambaleante como bêbado, segundo as suas bebidas fermentadas, aonde estão sempre antecedendo a vossa queda e a ruína, assim vos diz o Senhor. Mas para aqueles que são como que odres novos e que ambos se conservam, a palavra diz: nenhum de vós se perderá. Eis que os planos que tenho para vós é de vos fazer sempre prosperar e jamais causar dano algum, para que o seu nome seja glorificado e para que caleis a ignorância dos insensatos que seguem na sua arrogância, aonde ele é aquele que os apanha na sua própria astúcia, porque dele não se permite escarnecer. Tudo aquilo que estiveres a produzir, quer sejam boas, que só pode ser através daquele que é o elo da perfeição. Aquele que o rejeita estão sempre na maledicência, suas obras são más e os seus dias lhes são abreviados, e ainda há um lugar de tormenta preparado para os obstinados feiticeiros, pecado de feitiçaria, rebeldia, assim está escrito, e a sua palavra não muda. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.